Olá, tudo bem? Meu nome é Sônia, faço parte do Centro Espírita Kardecista Fraternidade do Sérgio, que fica em Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Estamos aqui novamente em função do projeto Gotas Fraternas, que vem a cada semana um estudo, uma reflexão sobre uma das lições do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E hoje vamos falar sobre o capítulo 162, e o título é Manifestações Espirituais. E Emmanuel usa como base para essa lição uma frase de Paulo, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E a frase é a seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, Paulo fala aqui sobre a mediunidade, e a verdadeira função da mediunidade, que é uma função nobre. Ou seja, não é fazer o que me convém, é fazer aquilo que possa ser mais útil, que possa colocar essa atividade a serviço para instrução, para auxílio aos demais. E aí, Emmanuel começa aqui a lição dizendo: com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. Então, no cristianismo puro, o apelo era para seguir o evangelho com simplicidade, com pureza. A questão do intercâmbio com o mundo espiritual era uma coisa muito natural, mas aos poucos ela foi sendo escondida, criticada e até proibida pela igreja que foi se formando, Por quê? Porque havia as orientações do alto que eram dadas diretamente aos médiuns, e isso muitas vezes atrapalhava os planos dos interesses humanos, materiais. Então, para que pudesse ser feito um controle dessas informações, foi então sendo proibido o uso da mediunidade, para que aqueles que estão com o poder, seja ele qual for ali na parte religiosa, possam garantir que só aquilo que interessava pudesse ser dito, A informação que chegasse às pessoas seria só aquela que houvesse interesse de quem estava no controle. E aí, continuando a lição, a maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. Então, é muito comum aqueles que começam a ter o contato, sobre as possibilidades de intercâmbio com o plano espiritual, que comecem a se interessar por essa atividade. Mas é importante refletir quais são as verdadeiras intenções. São ganhos pessoais, evidência, status, vaidade, poder. É importante pensar sobre isso, Podem surgir, inclusive, expectativas exageradas sobre o exercício da mediunidade, sem perceber que, na verdade, para que se possa desenvolver a verdadeira mediunidade da melhor forma, é necessário muita disciplina, estudo, dedicação. Não é uma coisa que acontece de forma simples e natural e rapidamente tudo acontece de forma incrível. É necessário essa preparação. É preciso isso para que se possa exercer da melhor forma a mediunidade. E quando isso não acontece, abrem-se brechas para que as pessoas comecem a se sentir com melindres, vaidades, fascinação, que são coisas que muitas vezes acontecem no exercício da mediunidade e prejudicam muito a atividade mediúnica. Os bons médios, eles sempre são acompanhados de bons espíritos, por sintonia, mas para isso eles precisam ter humildade,
desinteresse pessoal nessa atividade, desinteresse no sentido de ter algum benefício pessoal e não fazer isso de forma caridosa, digamos assim. Então, é preciso a caridade, renúncias, sacrifícios, tudo isso é necessário na atividade mediúnica. E aí continuamos aqui a lição de Emmanuel. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. O que são aquisições de exterior? São os fenômenos mediúnicos, né? Mas a mediunidade é muito mais do que só os fenômenos mediúnicos. É um caminho de iluminação íntima, através da disciplina e do amor. E aí continua a lição. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. E nós temos exemplos, vários exemplos de grandes médiuns, né? Primeiro que a gente pensa é Chico Xavier, Divaldo e vários outros. E eles trilharam caminhos de grandes dificuldades para a realização da sua tarefa. É preciso pagar um preço. É preciso ter muita disciplina, muito amor, muita dedicação. E nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. E aí, continuando a lição. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. E como é verdade isso, né? Muitas pessoas buscam, através da mediunidade, ganhos materiais, status, poder. Muitos querem sempre estar próximos do Cristo, ter benefícios, ter facilidades em função disso. Mas não querem lidar com a cruz, que é o testemunho de sofrimento que o próprio Jesus teve e fez para todos nós, né? Então é importante que a gente entenda que é uma tarefa que exige também muito esforço e dedicação. E aí, finalizando a lição, é justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Então é isso, nós devemos querer aprimorar as nossas qualidades, nossos dons, sem querer se comparar com os outros. Fazer o melhor com aquilo que a gente tem, deixando o plano superior determinar qual a melhor forma de apoio que a gente pode dar. Que possamos então contribuir dentro das nossas possibilidades com esforço, com humildade, com lucidez, com dedicação. E só o Evangelho, seguir o Evangelho, pode nos dar a segurança para a realização dessa nossa tarefa. Que a gente possa ter clareza disso, não só na tarefa mediúnica, mas em todas as tarefas que nos cabem fazer. Que a gente possa dedicar todo o nosso esforço, dar o melhor de nós com aquilo que nós tivermos. Assim a gente vai estar cumprindo com a nossa tarefa, com o nosso compromisso. É isso. Obrigada pela atenção de vocês. Muita paz e luz a todos.